Olá pessoal, chegamos ao nosso tópico 2: como classificar as pesquisas. Já vimos até aqui as características do pensamento científico e qual a importância da pesquisa científica. Também vimos na última aula o papel do planejamento da pesquisa e quais elementos compõem sua estrutura básica, além de discutirmos o conceito de paradigma e a estrutura das revoluções científicas. No vídeo de hoje, veremos as diferentes formas de classificação das pesquisas, a partir de dois critérios principais: com base nos objetivos da pesquisa e com base nos procedimentos utilizados na pesquisa. Também veremos algumas vantagens e desvantagens dessas abordagens. Um critério de classificação de pesquisas se baseia em seus objetivos gerais. Sendo assim, as principais classificações são pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas. As pesquisas exploratórias têm como objetivo alcançar maior familiaridade com o problema, visando deixá-lo mais explícito, ou mesmo para a construção de hipóteses sobre o mesmo. As pesquisas descritivas, por sua vez, objetivam a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou mesmo o estabelecimento de relações entre variáveis. Sendo uma das formas mais complexas, a pesquisa explicativa proporciona um conhecimento mais profundo da realidade, pois explica a razão e o porquê das coisas serem assim ou acontecerem. Se preocupa em identificar os fatores que determinam o que contribui para a ocorrência de determinados fenômenos. Na maioria dos casos, a pesquisa exploratória assume a forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso. Tendo etapas bastante flexíveis, podemos considerar algumas dessas etapas como levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, assim como análise de exemplos que possam auxiliar na compreensão do fenômeno. A pesquisa descritiva mantém relação próxima, tanto com a explicativa, quando se propõe a determinar a natureza das relações entre as variáveis, quanto da exploratória, quando se propõe a levantar uma nova visão sobre o problema. Algumas das técnicas de coleta de dados mais utilizadas na pesquisa descritiva são questionário e observação sistemática. Alguns exemplos desse tipo de pesquisa envolvem o levantamento das características de um grupo, por exemplo, idade, sexo, nível de escolaridade, rendimentos, o nível de atendimento de algum órgão público, as condições de vida em determinada comunidade, ou mesmo a relação entre variáveis como a preferência político-partidária e o nível de rendimento ou escolaridade. Geralmente assumida a forma de levantamento, as pesquisas descritivas, juntamente com as exploratórias, são as mais comumente solicitadas por órgãos e instituições educacionais, empresariais, políticas, dentre outras. As pesquisas exploratórias e descritivas quase sempre funcionam como etapas prévias indispensáveis para a obtenção de explicações científicas. A pesquisa explicativa foca nos fundamentos, na razão, no motivo, nas causas e efeitos das coisas. A maioria das pesquisas explicativas podem ser classificadas como experimentais e ex post facto. De modo geral, nas ciências naturais, assume-se o método experimental. Nas ciências sociais, o método observacional. Gill aponta que a classificação em exploratórias, descritivas e explicativas torna-se útil para o estabelecimento de um marco teórico, ou seja, possibilitar uma aproximação conceitual com o fenômeno. Contudo, visando confrontar a perspectiva teórica com os dados empíricos da realidade, torna necessário um modelo conceitual e operativo da pesquisa. Na literatura científica em inglês, este modelo recebe o nome de design, podendo ser traduzido para desenho ou delineamento, este último sendo o mais utilizado. O delineamento, servindo também como critério de classificação das pesquisas, envolve o desenvolvimento da pesquisa, incluindo-se aqui os procedimentos técnicos de coleta e análise de dados. Utilizando como critério de classificação o delineamento da pesquisa, podemos apresentar alguns tipos. Pesquisa bibliográfica se fundamenta em material já elaborado, principalmente livros e artigos científicos. Embora quase todos os estudos exista algum tipo de trabalho desta natureza, existem pesquisas que se desenvolvem exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Por exemplo, para levantar as diferentes concepções, posições ou paradigmas acerca de certo problema. As fontes bibliográficas podem ser divididas segundo a figura apresentada por Gill e que se encontra nessa apresentação. Uma das principais vantagens da pesquisa bibliográfica
se refere ao permitir que o pesquisador investigue maior amplitude de determinado fenômeno do que se fosse pesquisar diretamente. Por exemplo, se quiser pesquisar algo em um território mais amplo como o brasileiro, ou mesmo em pesquisas históricas, onde a única forma de conhecer fatos passados é por esses registros bibliográficos históricos. Na pesquisa bibliográfica, porém, é preciso um cuidado maior do pesquisador quanto à integridade, confiabilidade e veracidade daquilo que está analisando. Deve-se ter muita atenção às incoerências ou contradições das fontes, assim como na legitimidade e confiabilidade dos métodos utilizados por terceiros e aqueles que produziram aqueles dados. Enquanto a pesquisa bibliográfica utiliza das contribuições de outros autores sobre determinada temática, a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda tratamento analítico, ou que podem ser reelaborados a partir dos objetivos da pesquisa. Na pesquisa documental, podem-se considerar documentos de primeira mão, como documentos em arquivos de órgãos públicos, instituições privadas, cartas pessoais, diários, fotografias, gravações, memorandos, regulamentos, ofícios, assim como de segunda mão, como relatórios de pesquisa, de empresa, tabelas estatísticas, dentre outros. A pesquisa documental possui diversas vantagens. Primeiro, os documentos são fontes ricas e estáveis de dados, pois sobrevivem ao longo do tempo. Segundo, como exige principalmente capacidade do pesquisador e disponibilidade de tempo, o custo da pesquisa é significativamente baixo. Ao evitar o contato com os sujeitos da pesquisa, reduz-se situações de difícil acesso aos contatos ou mesmo circunstâncias que possam prejudicar a disponibilidade das informações. Para além de suas vantagens, a pesquisa documental exige também um cuidado do pesquisador quanto a minimizar a subjetividade sobre estes dados e quem o produziu, e ter em mente que não se obterá uma resposta definitiva sobre o problema, mas a possibilidade de uma melhor visão sobre o mesmo e uma construção de hipóteses que conduzam à verificação por outros meios. Gill aponta que, de forma geral, a pesquisa experimental consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, determinar as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz sobre o objeto. Sendo Z o fenômeno analisado que se apresentam os fatores A, B, C e D, o experimento envolve o controle sobre cada um desses fatores A, B, C, D, anulando sua influência para observar o que ocorre com os demais. Se observarmos o esquema aqui apresentado, C se mostra como uma condição necessária e suficiente para a ocorrência de Z, pois ao excluirmos as outras variáveis, outros elementos ou fatores, percebemos que C permanece como um influente ou um elemento necessário e suficiente para a ocorrência de Z. Quando os objetos de estudo são elementos físicos, como bactérias, líquidos ou vírus, não se observa tantas limitações quanto a sua experimentação. Porém, se considerarmos objetos sociais, como pessoas ou grupos sociais, limitações e considerações éticas e humanas, por exemplo, tornam-se evidentes. Porém, são cada vez mais comuns e aceitos métodos para pesquisas experimentais nas ciências humanas e sociais. A pesquisa experimental não se limita aos laboratórios, porém, deve apresentar seguintes propriedades: manipulação. O pesquisador precisa fazer alguma coisa para manipular pelo menos uma das características dos elementos estudados. Controle. O pesquisador precisa introduzir um ou mais controles na situação experimental, sobretudo criando um grupo de controle. Distribuição aleatória. A designação dos elementos para participar dos grupos experimentais e de controle deve ser feita aleatoriamente. Quando não se verifica o pleno controle da aplicação dos estímulos experimentais ou a distribuição aleatória dos elementos que compõem os grupos, temos uma pesquisa quase experimental. A principal vantagem da pesquisa experimental está em se constituir em um dos procedimentos mais reconhecidos para testar hipóteses, que estabeleçam relações de causa e efeito entre as variáveis. As principais limitações desse tipo de pesquisa envolvem a diversidade e a complexidade das variáveis, assim como questões de ordem ética que podem proibir a manipulação de algumas dessas variáveis. Tendo o mesmo propósito da pesquisa experimental, ou seja, verificar a existência de relações entre variáveis, a pesquisa ex post facto, ou a partir do fato passado, não dispõe de controle sobre a variável independente, porque o fenômeno já ocorreu. O pesquisador, neste caso, procura identificar as situações nas quais o fenômeno se desenvolveu naturalmente
e trabalhar sobre elas. Por exemplo, analisar os impactos de algum vazamento de óleo ou outros poluentes nas praias e regiões litorâneas após o fenômeno ter ocorrido. O delineamento ex post facto não garante, porém, que suas conclusões sobre as relações do tipo causa e efeito sejam totalmente seguras, obtendo principalmente a constatação da existência de relação entre variáveis. Assim, muitas vezes esse tipo de pesquisa é denominada correlacional. O estudo de coorte, bastante utilizado nas ciências de saúde, envolve o recorte de um grupo de pessoas que compartilham alguma característica, sendo acompanhado por certo período de tempo. Procura-se com isso observar e analisar o que acontece com elas ao longo do tempo. Um exemplo pode ser ao se objetivar verificar os impactos de determinada dieta no desenvolvimento de problemas de saúde. Neste caso, poderia envolver a seleção de uma amostra de indivíduos que passariam um tempo se alimentando apenas de comidas industrializadas e outros à base de uma dieta com alimentos orgânicos. Um outro exemplo seria pessoas divididas em grupos para se fazer testes para o tratamento da Covid-19. O estudo de coorte pode ser, primeiro, prospectivo, ou seja, sendo elaborado no presente, com previsão de acompanhamento determinado do objeto de estudo, ou retrospectivo, ou seja, elaborado com base em registros do passado até o presente. As pesquisas do tipo levantamento envolvem a interrogação direta das pessoas cujo comportamento desejam se conhecer. Ao se proceder da solicitação de informações ao grupo de pessoas em torno de certo problema estudado, realiza-se análise quantitativa para obter conclusões correspondentes aos dados coletados. O censo é uma forma de levantamento, onde se obtém informações de todos os integrantes de um universo pesquisado. O censo educacional, o censo demográfico e por aí vai. Como na maioria dos levantamentos não é possível investigar todos os integrantes da população estudada, realiza-se procedimentos estatísticos para construir uma amostragem significativa do universo, considerando-se margens de erro. O estudo de campo, apesar de suas similaridades com o levantamento, procura maior aprofundamento das questões propostas do que apenas a distribuição das características da população segundo determinadas variáveis. Como tem foco muito mais em um único grupo ou comunidade, em termos de sua estrutura social e interação entre seus componentes, o estudo de campo utiliza mais técnicas de observação do que de interrogação. Por exemplo, nos estudos antropológicos e etnográficos. Os procedimentos do estudo de campo são articulados geralmente com análise de documentos, filmagens e fotografias. Algumas das vantagens do estudo de campo são como é desenvolvido no próprio local em que ocorrem os fenômenos, seus resultados costumam ser mais fidedignos. Como não requer equipamentos especiais para a coleta de dados, em muitos casos tende a ser bem mais econômico do que outras pesquisas. Porém, o estudo de campo ele também apresenta algumas desvantagens. Uma delas é o risco de subjetivismo na análise e interpretação dos resultados, assim como pode levar mais tempo do que um levantamento. O estudo de caso envolve uma análise profunda e exaustiva de um ou poucos objetos de pesquisa, de forma a obter conhecimento amplo e detalhado sobre o mesmo. Este tipo de delineamento de pesquisa é amplamente utilizado. Alguns dos propósitos da utilização do estudo de caso em ciências sociais e biomédicas envolvem explorar situações da vida real, cujos limites não estão claramente definidos, preservar o caráter unitário do objeto estudado, descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação, formular hipóteses ou desenvolver teorias e explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito complexas, que não possibilitam a utilização de levantamentos ou experimentos. Aqui nós temos dois exemplos práticos de estudo de caso, um que poderia ser relacionado à atuação do turismo sobre a erosão no Morro do Careca, na cidade de Natal, então o impacto do turismo sobre questões ambientais e geográficas da região, e um outro caso específico e recente, tentar se questionar como, por exemplo, Fernando de Noronha conseguiu zerar os seus casos de Covid-19, quais foram as políticas adotadas, quais foram os procedimentos adotados lá, que poderiam se tratar de um caso exemplar e que poderia ser replicado e analisado em outras situações e outros contextos. Então, isso seriam alguns exemplos do que poderia ser um estudo de caso. Então, um dos grandes desafios do estudo de caso é partir desse caso particular até generalizações ou até buscar casos similares para replicar esses mecanismos. A pesquisação e a pesquisa participante podem ser compreendidas, apesar de suas diferenças, como tipos de pesquisa fundamentalmente empírica,
que possuem estreita relação com uma ação ou a resolução de um problema coletivo. Contudo, são bastante criticadas, principalmente por tender a serem vistas como desprovidas da objetividade necessária aos procedimentos científicos. Chegamos então ao final de mais uma videoaula, fechando os primeiros tópicos do nosso curso. Junto a esta aula, irei inserir na plataforma uma atividade breve de revisão e avaliação do entendimento de todos que estão acompanhando nosso material. Aqueles que alcançarem nota igual ou maior que 60 pontos estarão aptos para avançar para as próximas aulas. Os que não conseguirem essa pontuação, farei outra atividade para recuperar e poderem dar continuidade ao curso. Aproveito para lembrar que a certificação deste curso dependerá do rendimento e conclusão de cada etapa. Quem tiver interesse em aprofundar mais sobre os tipos de pesquisa aqui apresentados, podem consultar o material complementar, ou mesmo pesquisar mais na internet sobre todos ou algum desses tipos de pesquisa que despertaram seus interesses. Desejo a todos ótimos estudos, abraço a todos e nos vemos então na próxima videoaula sobre pergunta e problema de pesquisa. Valeu!